Muito obrigado. Se não se importa, levanto-me porque ouvir-se-á melhor. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que aqui estão, o convite da Eugénia, as palavras de Sousa Ribeiro e mais esta sessão num sítio onde se gosta de livros, que não é assim a coisa mais frequente que acontece hoje. Escrevi, como é costume, para não me dispersar, e chamei esta apresentação O Lado Íntimo da Épica. A apresentação do livro Crisântemo Branco, Abril, Vozes de Liberdade, de Eugénia Soares Lopes e Paulo Gaspar Ferreira. Permitam-me que comece por expor uma dificuldade. É-me sempre difícil falar sobre o que chama uma obra ficcional, artística, na sua vocação, por assim dizer, poética, romanesca, uma obra de autor, se assim se quiser. É-me difícil porque cada obra deste tipo é um enigma, um qualquer sentido escondido debaixo de uma pedra. Uma intenção que o seu autor elaborou e que é suposto que seja entendida pelo leitor. Claro que o leitor, pode fazer dessa intenção a leitura que muito bem entender, é lá com ele. Mas não quando essa leitura deve ser apresentada pelo leitor a outros leitores ou potenciais leitores. Em suma, contrariamente ao que poderíamos chamar o ensaio ou o livro técnico, que termo absurdo, contrariamente a esse tipo de texto, a obra ficcional poética é o domínio do subentendido, da enorme e pessoalíssima subjetividade de quem escreveu, e que é suposto quem leu e apresenta diante de outros o que leu, tenha encontrado, pelo menos, um fio de sentido daquilo que o autor tinha em mente de escrever. Com prefácio de José António Gomes, Crisântemo Branco, Abril, Rostos e Vozes de Eugénia Soares Lopes e Paulo Gaspar Ferreira, fotografia, como aqui se disse, datado de abril de 2024, editado pela histórica Afrontamento, é, antes de mais, um álbum. Um álbum não no sentido daquele tipo de edição de honra que as instituições oferecem aos visitantes seus convidados em altura de congressos ou reuniões protocolares, mas um álbum no sentido mais clássico da expressão, que vem do latim álbum, quadro branco de gesso para registro de indicações que interessam ao público, e o grande dicionário da língua portuguesa oferece uma atualização do termo que interessa para o nosso caso. A de cito, livro encadernado, por vezes luxuosamente, com folhas de cartolina, cartão, plástico, onde se colocam fotografias, postais, selos ou outros objetos de coleção, ou com maior pertinência ainda, esta outra definição, e cito novamente, livro com folhas em branco, onde se colecionam pensamentos, autógrafos, poemas de pessoas famosas, de amigos. Fim de citação. A ideia de coligir, isto é, de reunir congêneres dispersos, inerente ao formato do álbum, percorre todo o fio de sentido deste recente livro de Eugénia Soares Lopes, pelo menos na minha leitura. Reunir o diverso nas vozes, a sua e de outros, na escolha cuidada de poemas e prosas que apresenta de outros autores, no finíssimo modo como trabalha desses textos, o que inclui e o que exclui, aquilo que seleciona numa palavra. E o modo como alinha os seus próprios textos com aqueles outros, como simples contributo para que este grande coletivo de discurso se forme, maior do que as partes que o compõem. Veja-se, a este respeito, a cuidada bibliografia final, tratada com o rigor de uma académica, do mesmo modo como a sua seleção teve a delicadeza de uma poetisa. Na sua estrutura, a obra organiza-se cronologicamente. Ou melhor, relaciona o tempo e os temas, respeitando o pensamento da autora acerca de cada um deles. O tempo da infâmia ditatorial e da honra dolorosa da resistência nas muitas formas de que esta se revestiu. O tempo da esperança miraculosamente intacta da libertação. O tempo da decepção que se lhe seguiu e a que só uma esperança não intacta, mas remitente, permite nos dias de hoje suportar e talvez, um dia destes, superar. No poema de Eugénia Soares Lopes isto diz assim: era o tempo das amarras, era o tempo dos espias, era o tempo das muralhas, das ameias, dos degredos. Mas também, prossegue o poema Os Cravos, página 129, houve um tempo em que os meus olhos se abriram sobre a cidade, povoada de luz, carregada de cravos. Para chegarmos 2 páginas adiante, página 131, a outra temporalidade que o poema sobre as noites tão soturnas vai ancorar nesse algo tão chocante, tão insano, que esmaece Abril tão longamente sonhado, cantado. Espacialmente, a obra exprime-se de um modo ao mesmo tempo mais simples e mais complexo.
Na aparência, tudo se passa no Porto e nas suas imediações, mas a obra irradia. Vai aos lugares maiores da infâmia e da honra, as salas da tortura e os calabouços fortificados, onde o sofrimento se avolumava e a inteireza se cumpria, a António Maria Cardoso, o Aljube, Peniche, Caxias, mas de regresso à cidade, a ironicamente chamada Rua do Heroísmo, escolhida como lugar para sede da polícia política e dos seus supliciados. O Porto, pois, a sua toponímia, de onde emergem evocações da autora para as grandes figuras da oposição democrática em geral e comunista em particular. As ruas das cargas de polícia, a subir e a descer a calçada íngreme, evocativa de revoltas antigas como a 31 de Janeiro, de Eugénia e de seu pai, cercados pela violência dos choques aqui narrada. Mas também a singeleza dos jardins, das suas plantas e das crianças como Léo e Aisha, de pele negra pousando na mão branca da poetisa. Como os meninos pobres das escolas pobres de uma terra pobre, os esforços para a superação de tudo isto, o esforço cooperativo dos jovens do movimento juvenil da ajuda fraterna, que na década de 1960 ergueu casas em São Mamede em festa, pela mão do futuro ex-padre António Teixeira de Sousa, o olhar adiantado dos grandes arquitetos da cidade, que esculpiram edifícios e casas de uma urbe visionária feita a pensar nas pessoas, obra essa captada com um olhar altamente qualificado pela autora. É isto que passa por estas páginas de um Porto político, desconhecido, que vem à luz do tempo de um Porto turístico, feito para terceiros que trazem máquinas fotográficas, telefones de filmar, que calcorreiam ruas sem história, até que partem, como quem nunca chegou a chegar, rumo a outras ruas e a outras fotografias sem história, cidades que tornaram os seus habitantes em gente menor, que se menoriza a troco de 30 dinheiros em euros esmolados e inflacionados, que por cá ficam até um dia. Há, portanto, uma visitação a tempos e espaços feita através das suas figuras, ora insígnias, ora anónimas, que ora têm nome concreto, ora são metonímias e sinédoques dessa grande metáfora que é um país, uma terra e a sua história, quando se deslocam para o centro simbólico da poesia. Uma poética, no caso de Eugénia Soares Lopes e deste seu crisântemo, tecida com uma sensibilidade fina e discreta, um quase lirismo que não chega a sê-lo porque espontaneamente doseado pela sobriedade ou pela prosa culta e contida de quem olha e vê aquilo que olha e que dá a ver quando olha. Assim, o Pomar, o Júlio Pomar do Moral da Batalha, cuja história se conta a páginas 83 e 84, de como o grande pintor de tigres, preso pela pida a meio da obra, só já depois da inauguração do novo cinema pôde concluir o seu portentoso e muito belo painel de São João, que o governador civil e censor oficioso do Porto mandou prender também, cobrindo-o com 7 camadas de tinta, permanecendo assim ocultos esses painéis, durante 75 anos, o tempo que foi preciso esperar até ao seu restauro. Sim, quem entrar sem aviso no renovado cinema desconhece esta batalha, como tantas outras, que Eugénia nos narra a propósito de uma tela, de um muro, de uma placa toponímica, de uma específica parede, da forma ousada deste ou daquele edifício, dos jardins, como já disse, ou de uma simples flor. É esfuziante a presença das flores nesta obra e no olhar da sua autora. Por aqui se sobe a rua de Ceuta, do Café, ao encontro do livro clandestino, cuidadosamente guardado pelo grande livreiro da cidade, Fernando Fernandes, que não cedeu perante a ditadura de Salazar e Caetano, mas de que vimos a sua leitura ceder perante a ditadura do mercado. Também esta Unicep tem lugar nesta obra, como não, evocação da rebeldia dos então jovens estudantes, ainda breves, e dos hoje ainda jovens e ainda estudantes, embora menos breves, mas porventura ainda mais teimosos e rebeldes, que entre as suas paredes, como hoje, por cá se juntam. E por fim falar das vozes. Da voz da autora, às tantas outras que aqui se entretecem, lembrando Barretino, que nos ensinou que, tal como cada um de nós precisa e vai ao encontro do outro, também a palavra vai à palavra, formando a grande malha do discurso, que é o sentido que procuramos sempre fazer na obra artística como no gesto cotidiano. Falei das palavras da autora, falo agora brevemente das imagens do coautor. Sei falar menos sobre isto, Paulo Gaspar Ferreira. A fotografia usa-se aqui, como em alguns momentos a arte gráfica, como separador e ligação entre momentos da obra. Mas não só. As magníficas imagens abstratas, macro, de Paulo Gaspar Ferreira pautam, noutra linguagem, este jogo simbólico entre o comum e aquilo que dele emana sob a forma do excepcional, do notável.
Há nelas o retrato de algo que está preso ao solo, algo de raiz, mas também do que desse solo brota e do que nele radicando dele se ergue. Assim, interpreto esta semiose do que nasce e morre, sob o signo perene do que fica, para além do que foi. Em tronco, este cuidadosíssimo detalhe imagético nas últimas palavras da Carta de Testamento de Mário Sacramento, inclusa a página 149 por Eugênia Soares Lopes, carta escrita em 1967, com a indicação para ser lida quando eu morrer, e na qual o grande médico, escritor e antifascista nos intimava: façam um mundo melhor, ouviram? Não me obriguem a voltar cá. Mas sim, volta Mário Sacramento e com ele um enorme conjunto de figuras que Eugênia Soares Lopes generosamente aqui evoca e homenageia, dedicando-lhes a sua escrita pessoal e fragmentos da escrita de quase todos eles, na qual encontramos uma síntese comum nas palavras de Bento de Jesus Caraça, que Eugênia nos endereça a páginas 72 desta sua obra singela, original e muito bela. Cito: a adesão firme e total a qualquer coisa de grande que nos ultrapassa e nos requer. É o lado íntimo desta epopeia do humano que encontro nas páginas deste crisântemo, palavra que em grego significa flor de ouro. Muito obrigado.